Olá para você, telespectador internauta, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos entrevistar a médica veterinária, a doutora Luciana Guimarães, ela que é voluntária no resgate de animais em grandes desastres ambientais. Ela mora aqui em Guarulhos há 37 anos e ela acabou de chegar dos incêndios do Pantanal e também atuou como voluntária no resgate de animais em outras catástrofes, em outros desastres ambientais, como as enchentes na região serrana do Rio de Janeiro em 2011 e também no caso do rompimento das barragens de Mariana, que aconteceu em 2015, e de Brumadinho em 2019. Ela já está aqui com a gente, seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Vamos lá hoje falar sobre esse resgate de animais no Ponto de Vista. Obrigada, é um prazer estar aqui. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço, né, para a gente poder contar um pouco dessa história, né, da nossa experiência como voluntários, né, e cada vez mais a gente poder estar aí indo para outras áreas remotas que infelizmente sempre vão acontecer, mas esse tipo de divulgação assim é muito importante para nós que atuamos nesse tipo de medicina. Então eu quero agradecer já muito ao espaço que vocês estão cedendo para a gente bater ter essa conversa aí e eu contar um pouco das experiências. Bom, você acabou de chegar da região do Pantanal, onde estão acontecendo os incêndios. Na verdade, a gente fala que os incêndios, claro, eles se intensificaram aí nos meses de setembro, outubro, na verdade no segundo semestre, em julho, mas eles acontecem desde o início do ano. Mas agora, realmente, a situação ficou crítica, né? Inclusive com a queima aí a perda de 27% do bioma do Pantanal, aí que corresponde ao estado aí do Rio de Janeiro, esses 27%, 40 mil quilômetros quadrados da área do Pantanal, que é de 150 mil quilômetros quadrados, foram perdidas nesses incêndios. Doutora, conta pra gente o que a senhora encontrou ao chegar no Pantanal, qual que era a situação ambiental e principalmente a situação dos animais que vocês resgataram. Então, no Pantanal, né, o que foi assim, com a chegada da nossa equipe, né, encontramos muitas carcaças de animais mortos através da queimada. Então a gente chega e vai reconhecer, né, aonde a gente vai atuar. Então, primeiro a gente viu a quantidade de carcaças de animais queimados, principalmente os répteis, né, que são animais às vezes que se escondem, animais um pouco mais lentos, né. Então a gente encontrava muitas serpentes, muitos jacarés, né, muitos jabutis. Eu vi que os répteis foram as maiores vítimas, não tirando também as vítimas dos mamíferos. Encontramos muito corpos queimados de coatis, lontras, cachorrinhos do mato, né? Mas o cenário maior de perda, eu vi assim grandemente, era dos répteis. Em segundo, assim, a gente trabalhava todos os dias, amanhecia com aquela nuvem, aquela neblina de fumaça. A gente não conseguia ver direito a luz do dia, a gente não conseguia ver direito o sol, né? Aquela neblina de fumaça o tempo inteiro. Durante o dia inteiro, ela demorava às vezes bastante para se dissipar. Então a gente via que os focos de incêndio ainda estavam acontecendo em muitas áreas. O Pantanal é gigante e aquela neblina nos assustava porque dava para ver o tanto de incêndio que ainda estava acontecendo. E em terceiro, o que mais assustava era encontrar animais desnutridos e caros. Então foi aí que entenderam, acabou morrendo, conseguiram fugir, acabaram, né,
tendo essa dificuldade do pós-queimada, o que a gente está chamando de fome cinzenta. Então, esses animais estavam em busca de água e comida, e estava de difícil acesso. Então, eles não estavam encontrando água e comida. Então, foi aí que a gente teve que pesquisar o que estava acontecendo para saber aonde que a gente tinha que atuar, que não era só na atuação de resgate e atendimento de animais feridos, A gente teve que resgatar animais desidratados, desnutridos, animais que a gente sabia que a captura é muito difícil, que é um animal silvestre, não tem contato com o ser humano, então é um animal que, às vezes, a gente sabe que a captura é impossível, a gente capturava eles com uma facilidade, porque aquele animal estava com desnutrição e desidratação e fome, estava fraco, Então, muitos animais aconteceu isso, eu resgatei com muita facilidade, devido ao estado nutricional e de desidratação que estava. Aí a nossa luta era essa, manter vivo aqueles animais que sobreviveram. Então a gente começou a pesquisar alguns pontos estratégicos para colocar alimentação e água, coxos, de água, igual a esses coxos de vaca, de boi, de equino. Então, foi feita a compra e aí a gente começou a estudar os locais estratégicos para atender um número maior de animais, para eles receberem maior número de alimentação e fonte de água. E quais foram esses animais que vocês conseguiram resgatar, ou seja, que sobreviveram aí aos incêndios até o momento que vocês conseguiram chegar até eles? Quais eram as espécies? Olha, eu particularmente, a minha atuação, eu resgatei muitos répteis. Eu resgatei bastante jacarés, resgatei bastante serpentes, como as sucuris, E as sucuris são símbolos também do Pantanal, elas são muito importantes, é um animal muito bonito, muito visualizado turisticamente, Então, eu resgatei muita sucuri, outras cobras também, mas muita sucuri, muitos jacarés, muitas iguanas. Eu fiz um resgate de 8 jabutis que se intocaram e conseguiram sobreviver ao fogo que passou por cima, mas também alguns outros mamíferos. A gente conseguiu relocar algumas lontras, Então a gente achava uns açudes onde tinha um pouco mais de fonte de água e a gente capturava e relocava esses animais, remanejava a fauna deles. Capturamos muitos primatas, alguns saguis, macaco-prego principalmente. Teve também capturas e atendimentos de tamanduás, capivaras e antas. E fora as onças, As onças a gente acabou deixando um pouco mais para outras equipes que já estavam lá, que já têm o costume de atendimento, de fazer pesquisa em onça, então a gente não focou muito nas onças, A nossa equipe, que é o GRAD, a gente focou mais nessas outras espécies de animais. Agora conta pra gente, em termos de localização, a gente sabe ali que o Pantanal, ele fica entre 2 estados, então pega ali o noroeste do Mato Grosso do Sul, o sudoeste do estado do Mato Grosso, fica ali entre esses 2 locais. A gente queria saber onde que era a base que vocês estavam para poder fazer esse atendimento, e conta para a gente também como que era a rotina, o dia a dia. Vocês vão numa cidade, precisavam se deslocar para outras cidades, para outras localidades. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa logística. Uhum. A logística no Pantanal é muito difícil, tudo muito longe, A Transpantaneira não é uma estrada fácil de acesso, lá a gente não tem sinal de internet, então a logística é uma coisa que mais dificultava os nossos trabalhos e nossas ações lá, Eu trabalhei no Pantanal Norte ali, o nosso ponto de base, nosso ponto de apoio era no Porto Jofre, que é no final da Transpantaneira, então a gente ficava ali, mas a gente atuava perante a Transpantaneira inteira, desde lá de cima do Rio Pequeri até embaixo ali Porto Jofre, onde pega meio que do outro lado do rio que abastece Porto Jofre, já é o Mato Grosso do Sul. Então eu estava no Mato Grosso, ali na parte norte do Pantanal, mas a gente atuou
a Transpantaneira inteira. Então, a gente fazia essa distribuição de água e comida, a gente distribuía em 3 pontos. O ponto A, que era o ponto mais acima do início da Transpantaneira, perto da cidade de Poconé, né? Onde ali também tinha um ponto de apoio, que era o PAES, onde a gente podia, os animais que a gente atendia, a gente levava depois para esse local, depois deles estarem estabilizados, era esse local PAES, que estava servindo de ponto de apoio para nós. Aí o ponto B, que é ali no meio da Transpantaneira, entre o Rio Piqueri e o início ali do Porto Jofre, e o final, o ponto C, que é o final da Transpantaneira, que é esse Porto Jofre, onde estava a base do GRADE, que é da minha equipe. Só que a Transpantaneira é quase mais do que 150 quilômetros, né, de estrada, então é uma estrada bem longa, o acesso bem difícil, porque as pontes também, algumas pontes tinham sido queimadas, então a gente tinha que às vezes pegar desvios, e os desvios estavam bem difíceis, muito buraco, árvores que caíam devido às queimadas, e as condições das pontes também eram muito precárias, assim, bastante risco, né, a gente tinha que passar bem devagar para a gente não cair nos buracos que tinham entre as pontes. Então a logística do Pantanal, eu achei que foi a maior dificuldade que nós, veterinários, voluntários, bombeiros, que a gente tinha lá para atuar, não era nem muito com a parte de estar atuando com animais silvestres, né, mas sim a logística do Pantanal, que é muito difícil o acesso. E com relação aos insumos, aos instrumentos que vocês precisam para fazer o atendimento aos animais, os alimentos que vocês precisaram levar para garantir que esses animais continuassem sobrevivendo, né, porque estavam famintos, estavam desidratados, esse suporte, né, que vocês recebiam de que forma? Era o governo do estado, era o governo federal, eram outras instituições, outras organizações? Como que foi esse suporte para fazer o atendimento no resgate dos animais? Os alimentos vinham principalmente através de doações, né? Tinha algumas ONGs também atuando lá. Não só, nós não somos ONG, somos um grupo de especialistas, mas tinha muitas outras ONGs que também se aliaram a gente, então a gente formou um grupo grande, né, e essas ONGs recebiam doações, caminhões de frutas, verduras e ovos, foi o que a gente distribuiu e que deu mais certo, né, para esses animais. Tinha algumas empresas privadas também que acabaram fazendo essas doações. Então, a maior parte desses alimentos era através de doação de algumas empresas privadas e principalmente das ONGs que estavam arrecadando esses alimentos, né? E a gente pegou muito frutas, né? O que mais a gente via que tinha saída, né, porque aí a gente colocou umas câmeras trap, que a gente chama, que é umas câmeras de armadilhas fotográficas, porque a gente tinha que monitorar aquilo, a gente tinha que ver como que estava sendo bem recebido naquele ponto, aquele ponto não estava, via que estava estragando alimento, que não tinha muito animal ali procurando, então a gente monitorou isso o tempo todo com essas armadilhas fotográficas, né, o que deixou a gente feliz que a maioria dos lugares, a maioria dos pontos, a gente via assim o consumo dos alimentos, né? Então saía, o que eles mais comiam eram manga, banana, mamão, melancia, melão, laranja e os ovos, que eram o mais sucesso de todos os animais, tanto os répteis como os mamíferos, todos, assim, consumia bastante ovos, né? Os animais que comem carne, alguns tipos de animais, como os carnívoros, né? Que nem as lontras, a gente conseguiu doações de tuviras, de alguns pescadores. Tuviras é um peixinho que lá no Pantanal eles usam muito como isca, né? Para pescar outros peixes. Então a gente conseguiu bastante doações dessas tuviras, e essas tuviras a gente dava para esses animais que têm o hábito de pesca, né? Então algumas aves e alguns mamíferos como lontras. A gente alimentou bastante lontrinhas lá,
com essas tuviras, e a gente às vezes até trabalhando, indo de um ponto para outro, a gente via os animais fazendo um consumo até durante o dia ali na nossa frente, porque a fome deles era tanta que às vezes eles nem se preocupavam com a nossa presença ali, né? E por quanto tempo vocês desenvolveram esse trabalho de resgate, e não só você, mas você faz parte do GRADE, desse grupo de resgate de animais em situação de desastre? Quanto tempo que vocês ficaram? Lá no Pantanal, né, o GRADE, ele ficou lá por 45 dias, né? Então, eu fiquei mais ou menos um prazo assim de quase um mês, ou até chegou um mês, mas o GRADE ficou 45 dias. Antes de eu estar sendo deslocada para lá, já tinha pessoas da nossa equipe lá atuando. E só mais uma perguntinha antes da gente mudar de bloco, né? A gente vai fazer uma paradinha para o segundo bloco, mas antes disso eu queria saber como que você avalia a atuação dos governos estaduais, né, dos 2 estados que compõem aí o Pantanal, e também do governo federal. Olha, assim, a atuação deles foi um pouco demoradinha, né? O GRADE, como é um grupo que a gente age em emergencial, então geralmente somos nós os primeiros a chegar para fazer o resgate, né? O que a gente viu foi assim, foi um pouco demorada as ações da parte de governo, né? Mas logo em seguida eles também chegaram para fazer atuações e começaram a dar muito apoio para nós. Então tudo que a gente pedia, a gente conseguia, que nem a gente precisou de um helicóptero da Marinha para fazer o transporte de uma onça pintada, né? Então a Marinha atuou, cedeu esse helicóptero e a gente conseguiu, porque levar essa onça pintada durante a Transpantaneira inteira anestesiada seria impossível. Ia ser mais de 2 horas de viagem, a gente não ia poder ficar reaplicando, né, as doses de anestésico nela por causa do risco de vida, de estar aprofundando demais. Então eles junto com a Marinha conseguiram, né, esse helicóptero para fazer a remoção rápida e mais segura dessa onça e de uma anta também. Depois a gente conversando com o pessoal, né, do governo, a gente conseguia apoio da Defesa Civil, apoio de bombeiros militares, apoio também de polícias, né, rodoviárias, porque infelizmente a gente vimos um número grande de animais sendo atropelados ali na Transpantaneira. Esses animais estavam desesperados à procura de água e comida, então eles estavam aparecendo mais na Transpantaneira, e ali roda muita caminhonete, e infelizmente eles estavam rodando em alta velocidade, então a gente começou a encontrar muitos animais atropelados. Pedimos esse apoio, né, porque lá é uma estrada federal, né, então a gente pediu esse apoio e rapidamente a gente conseguiu o apoio da Polícia Rodoviária Federal, onde eles começaram a fazer esse controle de velocidade para diminuir o número de animais atropelados. Tá certo, eu avisei que o programa ele passa muito rápido, mas a gente vai continuar falando sobre toda essa ação que você faz junto com os grupos aí de resgate, só que no próximo bloco, você que está assistindo o Ponto de Vista, espera um pouquinho que a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, nós entrevistamos hoje a médica veterinária doutora Luciana Guimarães, que é especialista no atendimento e no resgate de animais em grandes desastres ambientais. Doutora, a senhora se especializou aí nas cirurgias, no atendimento a animais silvestres e exóticos. Mora aí há 37 anos em Guarulhos. O que levou você, enfim, a ter tanto amor e carinho e estudar o atendimento a animais silvestres, né? A gente que é da cidade está acostumado muito mais com cães e gatos. De repente você aparece atendendo lá um papagaio, um hamster, uma calopsita, que são animais silvestres.
O que assim mais me motivou a especializar em clínica cirúrgica de animais silvestres e exóticos foi realmente isso, a dificuldade de encontrar o veterinário que atendesse esses bichinhos, né? Então, eu via muitas pessoas que procuravam e nunca achavam, e eu tinha pouca informação da minha vida acadêmica, né? Então, sempre eu tentava ajudar um pouco, mas com muita dificuldade. E aí foi isso que acabou falando, não, eu preciso estudar, eu preciso me especializar e eu preciso ajudar um pouco mais esses tipos desses animais. Devido à pouca quantidade de veterinários que atende, né, é uma medicina um pouco mais difícil, né, porque são várias espécies e tudo muda, né, desde a fisiologia até o tratamento. Então esse tipo de desafio eu gosto também, né, do que é difícil, e também pela dificuldade desses animais terem um profissional que atende. E agora, quais são as particularidades desses animais silvestres, né? A abordagem é diferente, o atendimento modifica muito. Explica para a gente, assim, um pouquinho, para a gente entender as diferenças de atendimento, de necessidades. É bem diferente, né, o atendimento dos silvestres, é bem diferente de cão e gato, né? Primeiro que são animais um pouco mais delicados, são animais que se estressam com mais facilidade, são animais mais sensíveis a muitas medicações, a muitos produtos químicos, né? Então eles têm uma delicadeza, uma particularidade que é bem diferenciada. A contenção desse animal também é bem diferenciada do cão e do gato. Aí vem aquelas partes mais de medicina, como fisiologia, patologia, né, a anatomia deles também. Então a gente tem que ter esse estudo, porque às vezes numa própria contenção, né, você nem conseguiu medicar o animal, só na hora de conter você pode ter uma perda. É uma medicina bem diferente, é uma medicina separada da medicina dos domésticos, né, que aí inclui também os bois, os equinos, né, que são animais domésticos, cão e gato. Os silvestres, eles são completamente diferentes, e dentro do silvestre a gente tem a dificuldade que a gente tem várias espécies, né, a gente tem os répteis, né, que são particularidades muito diferentes de outros animais, temos as aves, que também é completamente diferente dos répteis e dos mamíferos, e dentro da classe dos mamíferos a gente tem assim uma gama muito maior então de subespécies, né? E então é uma medicina que requer a gente sempre estar estudando, sempre indo atrás. E conta para mim também, a partir de que momento você decidiu se tornar uma voluntária no resgate de animais nesses grandes desastres ambientais que acontecem no nosso país? Então, eu comecei a atuar, né, em 2011 na região serrana do Rio de Janeiro. Foi a minha primeiro desastre, né, minha primeira catástrofe. Eu fui a pioneira aqui em São Paulo, na verdade, assim, aqui em São Paulo eu fui a primeira veterinária a iniciar a medicina de desastres. E foi assim, quando ocorreu em 2011, eu lembro que eu estava trabalhando, eu estava na minha clínica e eu fui almoçar, e durante o almoço eu vi aquela reportagem, né, daquela moça, eu não sei, eu acredito que a maioria das pessoas vão recordar, ela tentando ser resgatada, né, muita água, a casa dela sendo destruída pela inundação, pela água que vinha com uma correnteza assim muito forte, e você via os pedaços da casa dela caindo, e ela numa parte assim do telhado da casa. E aí eu vi, estava ela ali com 3 cães, né, eles ilhados num pedaço de telha, e do lado parecia que tinha algum prédio, alguma coisa assim, e as pessoas tentando resgatar ela com corda. E eu olhando aquela cena, assim, eu olhando aqueles animais ali, aquilo já começou a me deixar com muita dor no coração, com muita angústia, porque eu queria saber o que aconteceu com aqueles cães. E aí a água foi subindo, as pessoas jogaram a corda, ela amarrou na cintura, ali 2 cães já tinham sido levados pela água, né, aparece muito
bem nas filmagens, e aí ela tentou, o menorzinho, ela tentou abraçar e levar. Aí na hora que ela pulou com a corda, ela afundou na água e infelizmente ela teve que soltar o cachorro para ela se salvar, para segurar com as duas mãos, e aí esse cachorro sumiu. Na hora que eu vi esse vídeo, eu pensei, lá está sendo tudo destruído, lá deve ter veterinário sim, mas infelizmente eles devem ter perdido também suas clínicas, suas coisas, sua família às vezes, né, sua vida, né, sua casa, sua história. Então eu falei, eu preciso estar indo lá, e foi assim que eu iniciei, com a cara e com a coragem. No outro dia dessa reportagem, eu já coloquei as coisas no carro e corri para o Rio de Janeiro para começar o atendimento desses animais, e foi aí que a gente iniciou, né, a medicina de desastres, na medicina veterinária. Então, nesse caso, você foi sozinha? Ou você já foi com um grupo de colegas profissionais de medicina veterinária? Aqui de São Paulo eu fui sozinha como veterinária, né? Eu tenho uma amiga, uma colega que também ela atua muito, ela não é médica veterinária, mas ela atua muito na causa de proteção, de ajudar os animais, né? Então eu liguei para ela e falei, olha, eu estou indo, você quer estar indo comigo? Porque eu estava meio com medo de estar indo sozinha, né? Claro. Eu precisava de alguém que desse esse apoio, que tivesse um pouco dessa loucura que eu tenho, e aí eu imaginei ela. E aí eu acabei indo com eu e essa minha amiga, que não é médica veterinária, e a gente foi com a cara e com a coragem, sem saber o que a gente ia encontrar, onde a gente ia ficar, né? Se precisasse dormir no carro, a gente dormiria. Se precisasse comer, sei lá, biscoitos, essas coisas, a gente foi preparada para passar perrengue mesmo, né? Porque o nosso foco não era esse. O nosso foco era resgatar e tentar salvar um número máximo de animais que passassem, assim, pelo nosso caminho. E você tem ideia, nessa sua primeira atuação, quantos animais vocês conseguiram resgatar e que tipos de animais foram esses? Olha, o número eu não consigo relembrar. A gente resgatou muito cão, gato. Foi basicamente os cães e os gatos, né? Porque era uma cidade um pouco mais urbana lá, né? Na Nova Friburgo. Mas assim, eu também fiz atendimento de alguns animais que nem é da área que eu atendo, né? Eu atendi alguns caprinos, né, e alguns suínos, porque ali também tinha umas áreas meio de sítio, né? E aí eu acabei extrapolando, como eu tinha acabado de terminar a minha primeira pós-graduação, que foi de animais selvagens, né? E dentro dos animais selvagens a gente tem antílopes, a gente tem que nem alguns animais que são muito parecidos com equino e com bovinos. Então, por essa minha experiência que eu tive nessa minha primeira pós-graduação, eu consegui extrapolar e fazer o atendimento desses suínos e desses caprinos também, além de muitos cães e gatos. E você também acabou atuando em 2 desastres ambientais gigantescos, que foram os rompimentos das barragens de Mariana, que aconteceu em 2015, e depois de Brumadinho, que aconteceu em 2019. Conta pra gente como que foi essa experiência, né? Porque, enfim, você também teve que lidar com a dificuldade de mobilidade ali, porque, enfim, era lama misturado com vários tipos de minério, rejeitos de minério, né? E conta pra gente como que foi esse trabalho de resgate e também como que foi o suporte que vocês receberam nos casos. Foram esses rompimentos, eles estavam ligados a empresas privadas. No caso de Mariana foi a Samarco, no caso de Brumadinho foi a Vale. Como que foi esse atendimento e o suporte também? Olha, assim, são cenários bem parecidos, né? As barragens, tanto de Brumadinho como Mariana, os dois são rejeitos de minério, né? Os dois eram lama, né? De rejeitos de minério. Então, assim, a gente, em Brumadinho foi um pouco mais fácil, porque a gente já tinha a experiência de Mariana. O que também nos ajuda, né, um pouco
pouco, né, nesse tipo de desastre, é porque ali tem uma empresa, né? Então, que nem no nosso grupo, no GRADE, somos um grupo de especialidades. Então, temos veterinários que atuam em tudo quanto é área, que nem eu atuo nas áreas quentes, né, que são as áreas que a gente chama áreas vermelhas, áreas quentes, que são as áreas onde ocorreu o acidente. Eu atuo também nos hospitais campanhas, né, então se eu precisar ser deslocada para fazer uma cirurgia, um atendimento de algum animal no hospital campanha também. E temos os veterinários que atuam na parte administrativa, burocrática, que já não é minha parte isso. Então, são os veterinários que chegam e vão procurar a Defesa Civil, vão procurar o Corpo de Bombeiro, vão procurar o Ministério Público, né? Então, o GRADE, a gente atua no plano emergencial. Então, a gente chega logo que ocorreu o desastre e dali, quem atua em campo já vai para o campo fazer os resgates, e quem atua nessa parte, que é muito importante também, de reuniões com o governo, reuniões para fazer os planos de ações, porque a gente não pode atuar sozinho, né? A gente tem que respeitar as hierarquias, a gente tem que respeitar, que nem em Brumadinho, que a gente demorou 3 dias para poder ser liberados para fazer o resgate dos animais, porque a prioridade ali era os seres humanos, né? Ainda tinha chance de encontrar algumas pessoas vivas e também até de resgate dos corpos das pessoas. Então, depois de 3 dias do desastre que a gente foi liberada, fomos liberados para estar indo a campo e fazer o resgate dos animais. Então, temos essa parte desses médicos veterinários, né? Que nem a doutora Vânia, que é do Fórum de Proteção Animal, que aí ela entrou em contato com o Ministério Público e começou a mostrar provas, mostrar a importância de estar resgatando, atendendo e dando suporte e também condições para aqueles animais resgatados. Então, esse tipo de desastre é um pouco mais fácil, porque aí a gente tem uma empresa, e aí o Ministério Público entrando, né, em ação, eles começam a obrigar essa empresa e falar, olha, os veterinários estão precisando de caminhonetes, estão precisando de aeronaves para fazer resgate, estão precisando de um hospital campanha, né? Estão precisando de locais para colocar esses animais resgatados. Então, um pouco mais fácil é isso, porque aí a gente tem um pouco mais de material, um pouco mais de locais, né, para a gente estar depois remanejando esses animais. Diferente de desastre natural, né? Desastre natural, a gente tem esses tipos de desafios que a gente, ao decorrer do atendimento, a gente tem essa dificuldade, porque a gente tem onde a gente vai colocar os animais que foram resgatados, né? Onde a gente vai poder fazer as cirurgias, onde a gente vai poder colocar as doações que estão vindo, né? Esses animais que vai ter que ficar internados, que vai ter que ficar supervisionados pelos médicos veterinários. Então, essa é um pouco de dificuldade que nessa catástrofe que, né, horrível, que é uma empresa, a gente tem um pouco mais, porque tem ação do Ministério Público que vai, né, para cima e acaba sendo uma obrigatoriedade deles a dar suporte para os animais também. Agora, a gente está com um tempo bem curtinho agora, bem pouquinho. Eu só queria que você falasse para a gente, né, que você também desenvolve um trabalho como voluntária em Guarulhos, isso no Instituto Veterinário de Bem-Estar Animal. Queria que você explicasse para a gente como que é a tua atuação como voluntária na cidade também. Então, eu, né, fui convidada, né, para estar fazendo parte do Instituto, né, e depois de ver o projeto que eles fizeram, eu achei muita importância. Então, eu, como uma veterinária atuante na causa animal, no voluntariado, né, eu achei, assim, por ser um grupo de veterinários e também de especialistas, eu achei, assim, muito importante
da nossa atuação. Então, eu não podia negar, né, o convite. E assim, eu acho assim que tem dado assim muito suporte, né, para a população carente, de baixa renda, que às vezes precisa de um atendimento médico veterinário que fica mais difícil de encontrar, mais difícil de repente estar sendo pago, né, porque dentro do Instituto temos cardiologista, ortopedista, anestesista, eu de silvestre, também de cão e gato, ultrassonografista. Então, assim, as ações que tem feito o Instituto tem ajudado muito essas pessoas, né? Fora outros tipos de ação que também eles colaboraram comigo quando eu fui para Mariana e Brumadinho, né? Eu sendo do Instituto, eles deram bastante apoio, com doações para também me manter lá, né? Ainda o GRAD não estava totalmente formado, a gente ainda estava em desenvolvimento, então assim, o Instituto já me apoiou muito também na ida de atuações, não só aqui em Guarulhos, como para fora. Então, assim, é uma instituição que eu tenho muito carinho, primeiro pelos colegas que é daqui de Guarulhos, né, e que resolveram montar esse grupo de veterinários que sempre tem a mesma vocação, a mesma tendência em ajudar. Tenho bastante carinho pelo Instituto e sempre torço para que cada vez mais cresça, que cada vez mais a gente vai conseguir atender os animais aqui e a população de Guarulhos. Luciana, passou rápido, né? Sim, você trouxe muitas informações importantes para a gente entender como é que funciona todo esse trabalho de resgate, né? A gente agradece muito você, não só pela entrevista, por ter compartilhado as suas experiências com a gente, mas principalmente pelo trabalho lindo e maravilhoso que você faz de resgate desses animais. A gente sabe que se pessoas como você não fazem isso, esses animais ficam, enfim, à mercê da própria sorte em condições de extremas, né? Incêndios no meio da lama, nessas enchentes. Então, obrigada duplamente. Eu que agradeço, né, primeiro pelo espaço, a divulgação do nosso trabalho, esse espaço que vocês dão para a gente, contar um pouco da história, né, para que mais pessoas possam, de repente, que queiram ajudar, né, possam colaborar para que a gente consiga cada vez fazer mais por esses animais. Então, eu agradeço muito a vocês por dar esse espaço para a gente poder estar contando um pouquinho, né, de cada lugar que a gente já passou, cada lugar que a gente atuou, que infelizmente a gente sabe que não vai parar, né, e assim as pessoas poderem acompanhar e quem puder e quiser ajudar, possa ajudar de qualquer forma, às vezes só compartilhando, né, as informações, isso chegando no número máximo de outras pessoas, que às vezes isso só vai crescendo e faz com que a gente cada vez mais a gente consiga estar lá, ficar mais tempo lá, dedicando mais e salvando mais números de vidas assim por animais, porque a nossa dedicação é onde tiver sempre 1% de chance de vida, sempre vai estar 100% da nossa dedicação ali para salvar. Tá certo, mais uma vez, obrigada. E agora eu me despeço de você, telespectador internauta, muito obrigada pela audiência e até o próximo Ponto de Vista.